Olá, pessoal. Vamos dar sequência à segunda parte do vídeo agora, continuando com a nossa resolução de exercício. Primeira parte do vídeo, eu expliquei para vocês o que seria um tempo de meia-vida, e agora resolvi duas questões, e agora vamos resolver o restante das questões. Ok? Vamos lá. Dando continuidade, o que significa, primeiro, meia-vida? Meia-vida significa o tempo necessário para que o elemento perca metade da sua massa. Período de meia-vida, o que significa? Quantas meia-vidas foi necessário para que ele perdesse a sua massa? Exemplo, 10 passou para 5, de 5 passou para 2,5. Qual período de meia-vida? Duas meia-vidas. Quanto tempo? Aí vai depender de acordo com o elemento. Vamos lá. Dando continuidade agora, vamos pegar essa questão. Aqui, ó. Primeiro passo. Após 12 dias. O que significa? Se passaram 12 dias, então o que ocorreu? Uma substância radioativa tem a sua atividade reduzida para 1/8 da massa inicial. A meia-vida dessa substância será D. Qual que é o período, melhor dizendo, qual que é a meia-vida desse elemento? Vamos entender novamente lá o início da questão, porque o início ficou um pouquinho confuso. Após se passar 12 dias, uma substância radiativa tem a sua atividade reduzida em 1/8 da massa inicial. E ele pergunta, qual que é o período de meia-vida? Quanto tempo demorou isso? Né? Então, vamos lá. Primeiro passo, sempre a metade. Então, inicialmente, nós temos aqui, ó, 1/1, ou seja, 1 inteiro, passou a metade, reduziu a metade da sua massa. 1/2. Outra metade se passou, então nós temos aqui, ó, 1/4. Passa-se novamente outra metade da sua massa, então eu tenho aqui 1/8. Então sempre ele vai reduzindo a metade da sua massa. Então eu tenho aqui o exemplo, 10, a metade, reduziu, novamente reduz a metade e novamente reduz a metade. Então, qual o período de meia-vida que eu tenho aqui? Eu tenho um período, segundo período e terceiro período de meia-vida. Então, ou seja, passou 3 períodos de meia-vida. Lembrando que no total, ocorrendo aqui, para que isso acontecesse, foi de 12 dias. 12 dias é o total do período de desintegração. O que isso significa? Se no período total é 12, qual é o valor de cada período deste daqui? Ó? Então, eu tenho o primeiro período aqui, vamos dizer que seja igual a 4, o segundo período igual a 4, e o terceiro período igual a 4. Então, somando eles aqui, igual a 12 dias. Qual que é o período de meia-vida? Igual a 4 dias. A cada 4 dias, ele perde a metade da sua massa. Ok? Sempre quando você for trabalhar com fração, lembre-se, é sempre metade. Um exemplo, se aqui fosse 1/16, um exemplo, seria a metade novamente aqui, ó, 1 sobre, até chegar, exemplo, 16. Então, sempre ele vai dobrando, né? Sempre ele vai dobrando quando você trabalha com fração. Se fosse 32, não daria sequência. 1/32. Eu daria sequência. 1/32. Desculpa, deixa eu apagar aqui. Fica um pouquinho complicado trabalhar com esse mouse. Vamos lá. Se fosse 1/32, então daria sequência até 1/32. Então, você sempre vai fazendo o processo, sempre dobrando os números aqui embaixo, representando a fração. Ok? Mas como ele pediu até 1/16, 1/8, 1/8, melhor dizendo, então você vai aqui até 1/8, um período de meia-vida. Então, 3 períodos, demorou 12 dias, então cada período, 4 dias. Ok? Vamos agora para exemplo. Próxima questão.
Então, acho que para finalizar aqui, vou colocar aqui, ó. Vamos dizer que aqui fosse 1,32, 1,64, por exemplo. Vou colocar aqui 1/64. Daria de certo 1,64. Para você chegar a 1,64, você continua. Deixa eu tirar esse mouse aqui, vamos lá. 1 sobre 1, depois 1 sobre 2, depois 1 sobre 4, depois 8, 16, sempre o dobro, depois 32, e para finalizar, 64, até chegar aqui no 64. Ok? Então você observa aí, ó. Quantas meia-vida eu tenho aqui, ó? 1, né? 2, 3, 4, 5, 6. Nesse caso aqui, 6, você pegaria aqui 12, o exemplo, e dividiria ele por 6. Daria 2 dias, mais ou menos, aí, para você chegar no período de meia-vida. Ok? Vamos lá para a próxima questão, para fechar essa primeira parte aqui. Então, ok, espero que vocês tenham compreendido. Próxima questão, ele traz aqui para nós, olha só. Em Goiânia, 100 gramas do elemento radioativo Césio-137 foram liberados numa cápsula antes utilizado na radioterapia e causando um grave acidente nuclear. O gráfico representa a cinética de desintegração desses óxidos. No primeiro passo, nós temos 100% da massa, 50% é metade, e ele foi reduzindo. A partir daqui, ele pede para você, para o Césio-137, o tempo de meia-vida. O que significa o tempo de meia-vida? O tempo necessário para que ele perdesse a metade da sua massa. Se nós olharmos aqui no gráfico, eu tenho 100% da minha massa, ou seja, 100 gramas. Quando ele perdeu a metade da sua massa, ele passou de 100 para 50. Quanto tempo isso demorou? 30 anos para que isso acontecesse. Ó. De 100 passou para 50. O que aconteceu? Perdeu a metade. Quanto tempo que ele demorou? A metade, ele demora 30 anos. Pois bem, então ele demorou o tempo de meia-vida dele é igual, o tempo de meia-vida dele vai ser igual a 30 anos. Ok? Então, o primeiro passo já resolvemos, quando ele pergunta o tempo de meia-vida. Agora, e o tempo para que restasse 12,5% da sua massa? Primeiro passo, 100% da minha massa. Então, eu tenho aqui, ó, 100%. Então, 100% da minha massa, ele perdeu a metade, 50%. Perdeu outra metade, 25%. Perdeu outra metade, 12,5%. Então, eu tenho aqui, ó, 100%, perdeu a metade, 50%. Perdeu a metade, 25%. Perdeu a metade novamente, 12,5%. Ele pergunta o tempo para que restasse 12,5%. Então, quando ele pedir isso, você vem fazendo aquela, vamos dizer assim, a redução da massa, não em gramas, mas sim em porcentagem. Ok? Sempre faça em porcentagem. 100%, 50%, 25%, 12,5% e assim por diante. Quantos períodos de meia-vida se passaram? Um período, segundo período e o terceiro período. Então, passou 3 períodos de meia-vida para que ele pudesse reduzir. Agora, qual é o tempo de meia-vida? 30 anos. Então, nós temos aqui, ó, 30 anos no primeiro período, 30 anos no segundo período, 30 anos no terceiro período. Ou seja, 30 vezes 3 períodos de meia-vida, 30 vezes 3 igual a 90. Então, a meia-vida dele, para que ele perca metade da sua massa, é 30 anos. Quanto tempo isso demora para que ele reduzisse em 12,5%? 90 anos. Então, eu tenho aqui, ó, 30 anos e 90 anos para que ele reduzisse a sua metade. Ok? Então,
Toda vez que ele perguntar meia-vida, em porcentagem, se sempre trabalha com a porcentagem reduzindo sempre a sua metade. Quando ele te dá o gráfico, olha no gráfico, a metade da sua massa aqui, olhamos o tempo, ele vai representar a meia-vida do elemento. Beleza? Próxima questão, ele coloca assim, ó, a bomba de cobalto é um aparelho muito usado na radioterapia, no tratamento de pacientes, especialmente portadores de câncer e etc. Olha só, o tempo de meia-vida desse elemento é 5 anos, ou seja, a cada 5 anos ele perde a sua metade da sua massa. Beleza? Admite que a bomba de cobalto foi danificada e o material radioativo exposto à população após 25 anos. Ou seja, então, se passou 25 anos, a atividade desse elemento ainda se faz sentir nos pacientes em relação à massa inicial. Aí ele pergunta, exemplo, qual que seria a porcentagem dessa massa quando se passou, exemplo, 25 anos? Então, primeiro passo, eu tenho um elemento. Quando passa um exemplo, 100%, na verdade, deixa eu só, 100% da massa, porque eu estou trabalhando em porcentagem aqui, eu tenho 100%. 100% da massa, ele vai reduzir a metade. Então, ele vai ter 50%. Quanto tempo isso demora? 5 anos. 50% reduziu a metade novamente. Quanto tempo se passou? Mais 5 anos. Você vai fazer isso até quando? Até chegar nos 25 anos. Por enquanto, agora, só se passaram 10. Novamente, a metade, 12,5. Quanto tempo se passou? Mais 5 anos, que no total, igual a 15. Continuando aqui, ó, eu tenho 6,25. Quanto tempo se passou aqui? Mais 5 anos. Então, 20 anos. 6,25, a metade, 3,125. Quanto tempo se passou? Mais 5 anos. Até atingir os 25 anos. No total, se passaram 25 anos. Se você sabe que a meia-vida são 5, então significa que são 5 meia-vidas. Olha só, 1, 2, 3, 4, 5. Então, eu tenho aqui 5 meia-vidas. Quando ele se passou 5 meia-vidas, a massa restante será de quantos por cento? 3,125%, quando ele se passar, exemplo, 5 meia-vidas da radioatividade. Ok? Então, se ele colocasse, por exemplo, 30 anos, então 30 dividido por 5, 6. Então, seria mais uma meia-vida, que daria um exemplo, 1,6, mais ou menos, né? 1,6. Então, sempre é trabalhar com porcentagem. Sempre iniciando em 100%. E você vai contando. 100%, metade, 5 anos, metade, mais 5, metade, mais 5, metade, mais 5 e a metade, mais 5. Quando que eu vou saber que tem que parar no 3,125? É muito fácil. É só você pegar o tempo total, dividir ele pelo tempo de meia-vida. Então, 25 dividido por 5 é igual a 5. Nós temos que fazer 5 vezes o período de meia-vida. Ok? Então, finalizamos aqui nossa resolução de exercício. E fica a próxima aula. Aguardo vocês na próxima aula. E até a próxima. Um grande abraço.